Em algum lugar, perdido na imensidão do oceano, existe um conto. Uma história sussurrada por marinheiros em noites escuras e sonhada por aventureiros sedentos por fortuna. É a história da ilha perdida de pedras preciosas. Dizem que esta ilha mítica brilha sob o sol tropical. Suas praias, se é que existem, cintilam com areia feita de diamantes e rubis. As falésias, compostas de esmeraldas e safiras, um verdadeiro tesouro a céu aberto. Imaginem só um paraíso de riquezas inimagináveis, um farol para a ganância e a imaginação. Os primeiros relatos dessa ilha fabulosa se perdem no tempo, como contos ao redor de uma fogueira. Alguns dizem que a lenda nasceu com os povos indígenas da América do Sul, que contavam histórias de uma ilha onde o sol descansava à noite, banhando a terra em ouro e pedras preciosas, um verdadeiro Eldorado. Outros acreditam que a lenda veio da Europa, trazida por exploradores em busca de tesouros do Novo Mundo. Seja qual for a sua origem, a história da Ilha de Pedras Preciosas persiste. Ela atravessou séculos, alimentando sonhos de riqueza e alimentando expedições condenadas, como a saga do navegador português Fernão Mendes Pinto em busca da mítica Ilha de Ouro. Mas a lenda não se sustenta apenas em histórias sussurradas. Existem relatos, alguns datados de séculos atrás, de marinheiros que afirmam ter visto a ilha com seus próprios olhos. Homens que arriscaram suas vidas em mares traiçoeiros apenas para voltar com histórias de um paraíso reluzente. Um desses homens foi Diego Montoya, um capitão espanhol cuja busca pela ilha se tornou uma parte infame da lenda. Diego Montoya, um nome sussurrado com admiração e medo. Um capitão experiente como o nosso Diogo Cão, Montoya era conhecido por sua ambição implacável e sua sede insaciável por ouro. No início do século XVI, ele embarcou em uma expedição secreta em nome da coroa espanhola. Sua missão: encontrar a lendária Ilha de Pedras Preciosas e reivindicar suas riquezas para a Espanha. Montoya e sua tripulação navegaram para o oeste a partir do Novo Mundo, guiados por mapas antigos e rumores ainda mais antigos, como quem busca o caminho para a Serra da Estrela guiado apenas por histórias de pastores. Eles enfrentaram tempestades furiosas, fome e doenças, mas sua determinação nunca vacilou. Finalmente, após meses no mar, avistaram algo extraordinário no horizonte. Uma luz brilhante, pulsante, que parecia emanar da própria água, como a luz de um farol a guiá-los. Convencido de que havia encontrado a ilha, Montoya ordenou que seu navio se aproximasse, tal como Vasco da Gama se aproximou da costa da Índia. À medida que se aproximavam, a luz se intensificava, banhando o navio em um brilho etéreo. Então, tão repentinamente quanto apareceu, a luz desapareceu. O navio de Montoya foi engolfado por uma névoa espessa e desorientadora, como a névoa que cobre a Serra da Estrela nas manhãs frias. Quando a névoa finalmente se dissipou, a ilha havia sumido. Alguns dizem que Montoya e sua tripulação encontraram seu fim nas garras de uma tempestade repentina, tragados pelo mar como as naus portuguesas perdidas na costa africana. Outros acreditam que eles foram atraídos para a ilha, para nunca mais serem vistos, vítimas da lenda que tanto perseguiam. A verdade, como a própria ilha, permanece um mistério. A história de Diego Montoya é apenas uma entre muitas que cercam a Ilha de Pedras Preciosas. Ao longo dos séculos, inúmeros outros navios e expedições desapareceram misteriosamente na região onde a ilha supostamente reside, como se o mar os tivesse engolido por completo. Alguns sobreviventes falam de tempestades repentinas e violentas que surgem do nada, como as trovoadas de verão que desabam sobre Lisboa e desaparecem com a mesma rapidez. Esses relatos descrevem um véu de névoa espessa que envolve a ilha, desorientando até mesmo os navegadores mais experientes, como se a própria ilha se escondesse dos olhares curiosos. Correntes marítimas imprevisíveis,
como as que atormentam o Cabo da Boa Esperança, e bancos de areia traiçoeiros também são mencionados, tornando a navegação na região um pesadelo para qualquer embarcação, um desafio digno dos navegadores portugueses que cruzaram oceanos. Alguns acreditam que essas condições climáticas extremas e perigos marítimos são uma espécie de defesa natural da ilha, protegendo-a de intrusos indesejados, como um castelo cercado por um fosso profundo. Outros sussurram sobre forças sobrenaturais em jogo, de espíritos guardiões como as lendas das mouras encantadas que protegem tesouros e ilusões mágicas que protegem a ilha de olhos gananciosos. Histórias de sereias encantadoras, atraindo marinheiros para a morte com cantos irresistíveis, e de monstros marinhos gigantes, como o lendário Kraken protegendo seu domínio, permeiam o folclore náutico da região. Seja qual for a causa, a Ilha de Pedras Preciosas parece estar envolta em um manto de mistério, um enigma que desafiou e cativou exploradores por séculos, como o mistério da Ilha Encantada dos Açores. Apesar dos perigos e das inúmeras histórias de tragédias, a lenda da Ilha de Pedras Preciosas nunca realmente morreu. A promessa de riquezas inimagináveis continuou a atrair aventureiros, exploradores e caçadores de tesouros, todos ansiosos para encontrar o paraíso perdido, tal como os portugueses buscaram a Índia por mares nunca antes navegados. Mapas antigos e relatos de viagens marítimas foram estudados, traduzidos e reinterpretados, alimentando a esperança de que a ilha realmente existisse, como quem decifra enigmas em busca de um tesouro. No século XIX, com o advento da navegação moderna e da cartografia mais precisa, o interesse pela ilha ressurgiu. Expedições científicas, como as viagens do navio Beagle, de Charles Darwin, e expedições privadas financiadas por ricos benfeitores, zarparam para os cantos mais remotos do globo, usando a mais recente tecnologia na esperança de desvendar o mistério da ilha. Mas, apesar de todos os seus esforços, a Ilha de Pedras Preciosas permaneceu indescritível, como um fantasma que se recusa a ser encontrado. Alguns exploradores voltaram de mãos vazias, convencidos de que a ilha nada mais era do que um mito, uma história para entreter crianças em noites frias. Outros, no entanto, voltaram com histórias de avistamentos fugazes, um brilho inexplicável no horizonte, como o reflexo do sol em águas calmas, uma névoa repentina e incomum, como se a ilha se escondesse por trás de um véu, ou até mesmo o eco de uma canção fantasmagórica ecoando pela água, um canto de sereia a atrair os incautos.